Agora sim, hein, Júlio? Nada de ficar na cama. Muito bem, pessoal, estamos de volta. Vamos nos concentrar. Eu vou começar então uma matéria nova agora aqui, né? A gente já fez uma introdução na nossa última aula e eu vou fazer o processo acelerado. Não é absurdo, é super conceitual. Agora a gente vai dar uma diminuída, né, no processo, aquela coisa de ângulo, né? Acabou. Vamos falar da Terra agora. Tá? Então agora é mais conceitual, é mais leve, tá? Então me acompanhem e se você não entender, você me avisa, tá? Mas vamos lá que a gente tem que terminar isso aqui hoje, tá bom? Então, estamos na página 304 da apostila 4. Vai lá. 304. A gente já fez a imagem de abertura na aula passada, então agora a gente já vai começar aqui direto, tá bom? Então, esse módulo ele vai falar sobre a Terra. Lembra que a gente comentou na aula passada que a gente agora precisa falar bastante sobre isso, porque tem surgido por aí, né, ideias errôneas do fato da Terra ser plana, né? Então, agora, né, com a mudança da apostila, até esse módulo voltou aqui para que as pessoas tenham alguém falando e martelando e mostrando todas as evidências que provam para a gente que a Terra não é plana, tá? Então é isso que nós vamos falar hoje aqui, tá? Então vamos lá. Então vamos começar voltando no tempo, para você ver como faz tempo que as pessoas já sabem que a Terra não é plana, né? Faz tempo mesmo. Quais eram então as evidências indiretas antes da gente conseguir ir lá fora, que a gente comentou, e tirar uma foto? O que as pessoas que estavam no nosso planeta tinham que dava evidência para elas de que a Terra era redonda e não plana? Tá? Vamos lá. Então, começando aqui, vocês. Não, eu sei que vocês sabem, a gente vai ver aqui, Vitor. Então, olha só, começa então, lá atrás, no século 6 a.C., com Pitágoras de Samos. Né? Olha só que esse Pitágoras, que é uma pessoa muito famosa, inclusive, que vocês vão estudá-lo mais para frente, o que ele falou? Ele propôs uma teoria chamada de teoria das esferas. E o que dizia essa teoria das esferas? Já que todos os outros corpos celestes que se conheciam, né, a Lua, os outros planetas, eram todos esféricos, a Terra provavelmente também era esférica. Né? Faz sentido, né? Quando você pensa, você olha para o céu, tudo que você está vendo no céu é esférico. Por que só a Terra não vai ser esférica, né? Sim, a gente chega lá, Vitor. A gente já comentou sobre esse, né? Mas nós estamos indo agora cronológico. Então, o Pitágoras propôs a teoria das esferas. Vocês viram que eu já deixei grifadinho? Para a gente também não perder tempo? Se você quiser deixar grifadinho o seu também, vai ficar mais legal. E aí você vai guardar isso aí para a prova do quarto bimestre, tá bom? Então, Pitágoras de Samos, teoria das esferas. Se todos os outros corpos celestes são esféricos, a Terra também deve ser. Ok? É isso. Sem mais mistérios. E aí, um tempo depois, o Platão de Atenas e o seu discípulo também muito famoso, que é o Aristóteles de Estagira, eles apresentaram argumentos, né, com base em outras e várias observações astronômicas que eles fizeram, que reforçaram e consolidaram. Por quê, Matheus? Consolidaram, então, que a Terra era esférica. E aí, quais são essas outras evidências que nós temos? Bom, essa primeira que nós acabamos de falar. Todos os astros observados na época eram de formato esférico, então eles reforçam com isso. Que é a mesma coisa que o Pitágoras falou antes. Tá, tudo bem. A questão é que, tudo bem, a pizza é esférica, mas ela é redonda. A questão é que a gente consegue ver que tem outras partes, né? Mas tudo bem. Tipo essa daqui agora, essa evidência agora. A sombra da Lua na Terra, a sombra da Terra na Lua, desculpe, a sombra da Terra na Lua durante o eclipse lunar é circular, tá? Então, por mais que ela fosse redonda, mas que nem pizza, ela não faria esse tipo de sombra se ela não fosse esférica como nós conhecemos. Então, a sombra da Terra na Lua no eclipse é outra evidência. E a outra é que a curvatura da Terra ela impede uma visão completa do céu estrelado, né? Cuja configuração não é constante. Ainda bem, hein, Matheus? Que susto. Né? Então, o que ele está dizendo isso? Se você vai para diferentes partes do nosso planeta, você vai ver um céu diferente. Inclusive, tem constelações diferentes, né?
A gente não vai estudar isso com tantos detalhes agora, mas a gente pode ver diferentes constelações se nós estamos no hemisfério norte ou no hemisfério sul da Terra, tá? Outras dá para ver nos dois. Mas temos exclusivas. Então, isso também nos mostra essa esfericidade do nosso planeta. Tá? E aí a gente já chega na atividade 1, tá? Que eu vou fazer agora com vocês rapidamente. Em novembro de 2017, o astrofísico estadunidense Neil deGrasse Tyson ironizou a teoria da Terra plana, postando o tweet abaixo. Aí aqui diz assim: a lunar eclipse that flat earthers have never seen. Então, um eclipse lunar que jamais foi visto por terraplanistas. Então, olha só, gente, se nós tivéssemos um eclipse lunar com esta imagem que você está vendo aí até nós poderíamos dizer que a Terra era plana, porque você pode ver, ó, forma um filete só. Mas não, como ela é esférica, a gente viu aquela outra imagem, né? Tampando o eclipse. Tampando o eclipse, não. Tampando a Lua, né? Aí eu acabei de dar a resposta e eu não tinha visto. Explique o que Tyson quis comprovar com seu tweet. Bom, eu acabei de falar, né? O Neil deGrasse Tyson quis comprovar que, né, o eclipse é uma evidência, então, de que a Terra é esférica, né? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui. Eu acabei dando a resposta antes da hora, né? Tyson quis demonstrar que se a Terra com letra maiúscula, fosse plana, sua sombra durante o eclipse lunar seria um traço. No entanto, não é isso que acontece. Okay. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Estou perguntando se tem dúvidas. Depois não vão aparecer com dúvidas quando eu estiver lá no final da apostila. Dúvidas? Dúvidas? Sim ou não? Ninguém responde. Ah, obrigado. Obrigado, Sara. Letra B, então. A evidência que Tyson citou em seu tweet sobre a esfericidade da Terra surgiu em um período de grande influência de pensadores gregos que estudavam a Terra e o universo. Que período é esse? Quais foram os prováveis responsáveis por essas ideias? E aí, gente, E aí, que período que foi esse aí? Como é que chama? Não, que Império Romano, eles eram gregos. Na apostila, eu não sei porque ele pergunta assim, né? Mas ele quer que você perceba que foi em um período antes de Cristo. Foi lá no século VI, então faz muito tempo já, né? Foi 600 anos, tá certo isso? Sim, 600 anos antes de Cristo, e depois de Cristo já passaram não sei quanto tempo, né, gente? Já 2020. Então, você soma tudo isso aí, ó. Olha o tempo que se sabe tudo isso. Tá bom. Então, já se sabe há muito tempo essas evidências. É isso que ele está querendo que você entenda aqui. Então, essas descobertas datam do século VI antes de Cristo, né? E aí ele pergunta, quais foram os prováveis responsáveis? Quem são as pessoas que nós estudamos agora? Os cientistas daquela época, os pensadores, né? Quais foram os nomes que eu citei? Pitágoras, quem mais? Quem começou primeiro? Quem começou foi Pitágoras, né? Então, Pitágoras de Samos. Isso. O Platão de Atenas. E o outro famosão, que é o senhor Aristóteles. Aristóteles
de Estagira, tá? Perceba que o sobrenome deles é de onde eles são, tá? Naquela época era assim que se chamava as pessoas. Então, o Pitágoras de Samos, o Platão de Atenas e o Aristóteles de Estagira são os 3 principais nomes que estão relacionados, então, com essa ideia já da Terra sendo esférica desde antes de Cristo, ok? Agora a letra C. O tweet explicita uma evidência indireta da forma da Terra. Cite outra evidência utilizada para sustentar a ideia de que a Terra tem formato esférico. Qual foi a outra que a gente viu aí já? Ou alguma outra que você conheça? Agora vocês podem falar. A da água? Boa, da água pode ser. Então vamos colocar aqui a da água. Quando um barco, um navio, um barco navega na linha do horizonte, o que acontece com ele? O que acontece com ele? Porque eu não posso falar, porque eu vou falar daqui a pouco. Ele desce, né? Vai sumindo suas partes aos poucos, né? Fala, Davi. Eu vi. Parabéns. Tá bom, gente? Foco. Quer dizer, foco não, dúvidas. Foco é pro Davi. Dúvidas? Então tá bom, então a gente pode continuar. Nossa, eu tô rapidinho, hein? Vamos lá. Aí tem esse experimento aqui que acho que não vai dar pra gente fazer. Se vocês quiserem fazer em casa, maravilhoso, tá? Porque eu não vou conseguir fazer esse daqui, não vai dar tempo. E aí a gente pode dar continuidade. Calma, tô calmo. O que foi? O sexto ano B, põe seu nome de volta ou eu vou ter que chutar você para fora da sala. Eu não lembro. Peraí. Ah, apareceu. Eu volto então. Lembra que eu falei que a gente não vai perder tempo fazendo cópia? Eu avisei isso, não avisei? Vocês têm como parar depois. Eu vou deixar mais 2 minutinhos aqui só. Um minutinho. Tira print, vamos lá. A gente tinha combinado já. Quem é o sexto ano B? Arthur, arruma o seu nome. Arruma o nome ou vai sair da sala. Obrigado. Ó, já fizeram, então. Então, agora nós vamos continuar aqui, vendo, então, mais evidências dessa forma esférica da Terra, tá? Então, vamos lá. Então, vai dando continuidade, né? Vamos imaginar que o tempo vai passando, e aí, já com aquelas ideias, né, que já estão ali mais consolidadas, embora elas deixaram de ser depois de um tempo, vem outras pessoas falando e observando e calculando, agora botando prática mesmo. Então, vem este outro cientista, eu falo cientista, mas naquela época vocês sabem que eles não eram considerados assim, né? Eles eram pensadores, eles eram mais filósofos do que cientistas. Então, o Erastótenes de Cirene, tá? Ele já vem depois, ele também é da escola de Atenas, né? Vai seguindo essas mesmas ideias que aqueles outros que nós falamos agora há pouco. O que ele fez? Ele estava lendo, ele era diretor da Biblioteca de Alexandria, né? Então ele estava lendo ali que um registro de que ao meio-dia, né? Na época do solstício de verão, o solstício de verão, no nosso caso, ele é em dezembro. Só que no hemisfério norte, na Grécia, no hemisfério norte é o contrário, é em março, tá? É isso mesmo? É isso mesmo, na passagem. Não, não é em março coisa nenhuma, é em julho. Nossa, me confundi. Vai ser o que a gente troca o verão, o outono pelo inverno, lá eles trocam a primavera pelo verão. Né? Vocês sabem que é o contrário, né? No outro hemisfério. Agora tá certo. Muito bem, então, mas nessa época, ele percebeu o quê?
que nesse registro dizia que ao meio-dia, naquele dia, o poço ali da cidade de Siena ficava totalmente iluminado pela luz do sol. Aí ele falou, que interessante. Mas peraí, eu não estou em Siena, eu estou onde ele estava, em Alexandria, onde ele era, inclusive, diretor da biblioteca. E aí ele foi lá olhar, que no mesmo dia, o poço, as coisas que estavam ali, né, as colunas, no caso da cidade de Alexandria, não ficavam completamente iluminadas, tal como era a descrição lá na cidade de Siena. E aí, o que que ele fez? Ó, ele começou, então, a imaginar que se em Siena os raios de luz do sol estavam sendo projetados de uma maneira que o poço inteiro ficasse iluminado, em Alexandria não era tudo tão bem iluminado, provavelmente existia uma curvatura aí do nosso planeta que fazia com que essa chegada fosse diferenciada. E aí, essa aqui é uma representação do que ele estava achando. Então, olha só, aqui, ó, chegando diferente, então não estava iluminando as colunas por completo, mas o poço sim. E aí, o que que ele fez? Ele começou a fazer cálculos e conseguiu chegar num valor muito próximo do verdadeiro de como que é a circunferência do nosso planeta. Tá? Muito interessante. Ele conseguiu calcular a circunferência da Terra a partir desses dois pontos que ele conhecia e que ele sabia, então, como que estavam naquele mesmo dia da época do ano. Porque ele não conseguiria, obviamente, sair correndo do mesmo lugar para o mesmo lugar ao mesmo tempo, a não ser que ele inventasse o teletransporte. E mesmo assim, ele não chegaria ao mesmo tempo. Tá? Então, o Erastótenes, ele calculou a circunferência da Terra a partir, então, do conhecimento da iluminação e das sombras que ele percebia entre a cidade de Alexandria e a cidade de Siena. Tudo bem? Como são esses cálculos? Não vem ao caso, tá? Mas foi isso que ele fez. Se ele não tivesse existido, Davi, provavelmente uma outra pessoa teria até pensado nisso. Porque, como a gente viu, a ideia da Terra esférica já era anterior, né? Talvez demorasse mais algum tempo para alguém chegar à mesma conclusão, talvez, né? Mas não foi o que aconteceu. Aí são só hipóteses, né? Aí nós precisamos falar de mais uma pessoa que agora veio depois do Eratóstenes. Eratóstenes, estou falando o nome dele errado. É Eratóstenes, tipo Tostines. Eratóstenes. Então, temos aí outro, que é o senhor Estrabo de Amanésia. Amazeia, que é Amanésia. Que nomes também, né, gente? O Estrabo de Amazeia, ele também começou a fazer observações. E uma observação que vocês já têm muito clara na cabeça de vocês. Ele foi um dos primeiros a registrar aquela visão que vocês comentaram de um navio, de um barco, desaparecendo na linha do horizonte, né? E isso, obviamente, as outras pessoas já tinham percebido. Só que elas não tinham ligado uma coisa na outra. Ele é quem faz essa ligação da esfericidade do planeta Terra, né? Justamente ao perceber que quando um navio, quando um barco estava saindo do cais e chegando lá embaixo da linha do horizonte, ele não simplesmente continuava vendo o barco pequenininho. Não, esse barco começava a ir desaparecendo de baixo para cima, até que finalmente só a pontinha mais alta do barco é o que a gente consegue ver. Como a gente consegue ver nesta outra imagem aqui, que está muito bem desenhada para a gente ter essa proporção e aí essa percepção dessa esfericidade. Você não consegue perceber que aqui é meio redondo? A imagem, na verdade, é uma linha reta, mas não dá para sentir uma curvinha? Eu sinto, pelo menos, pelo modo como eles desenharam, né? E aí você vai vendo, ó, vai sumindo aqui, ó. Primeiro o casco, depois até a pontinha mais alta, tá? Então essa é uma outra evidência e essa quem registrou foi o Strabo. Esses nomes é importante vocês saberem, então por isso que eu estou grifando e falando aqui, tá? Tá, mas para que serviu tudo isso? Hoje a gente sabe que isso aqui é muito importante, né, pra gente, mas o que serviu isso naquela época? Bom, isso deu origem às grandes navegações. Isso aí vocês já estão estudando história, provavelmente, né? Vocês sabem dos caras, né, os grandes navegadores, isso já depois, bem depois, mas começaram então a percorrer o nosso planeta para conhecer, né? Então, essa noção aí da esfericidade também já tinha
Olha aí, na época do Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, muito famoso, suposto descobridor da América, né? Por quê? O que era a ideia do Cristóvão? Ele falou que, como a Terra era esférica, ele partiria ali, né, da Europa, da Europa. Ele partiria ali da Espanha, ele era espanhol, se eu não me engano, né? Daria a volta e chegaria no mesmo ponto, se fosse possível. Se não tivesse, por exemplo, a Europa, que ele sabia que estava lá. Caiu em primeiro bimestre de geografia? Ah, perfeito. Então, vocês já sabem do que eu estou falando, né? Então, ele fez então, essa ideia. Só que o que aconteceu? Supostamente, ele não sabia que tinha América, e aí ele resolveu, ele falou que ele queria chegar nas Índias, né? Só que indo pelo outro lado. Em vez de ir pelo lado leste, ele quis ir pelo oeste. E aí ele deu de cara com a América, né? Então, supostamente, ele conseguiria dar essa volta. Daria se não tivesse o continente no meio do caminho. Bom, 30 anos depois, temos o nosso querido aqui Fernão de Magalhães, que é português, e aí ele começa a primeira viagem que deu a volta ao mundo, né? E se ele conseguiu dar a volta no mundo, o mundo só pode ser esférico, né? Porque se o mundo fosse plano, ele não teria dado a volta, tá? Inclusive, tinha uma reportagem que saiu há pouco tempo. Ai, terraplanistas farão um cruzeiro para chegar no final do mundo, para dar a volta no mundo e ver o final do mundo. Peraí, se eles vão dar a volta, eles não vão chegar no final, né? Eles vão chegar no mesmo ponto depois e perceber que a Terra, na verdade, é esférica e não plana. Beleza? Então tá aqui o trajeto que Fernão de Magalhães fez, né? Saindo aqui de Sanlúcar de Barrameda em 1519 e chegando lá em 1522. Demorou, né? Então ele veio, passou aqui pelo Brasil, aqui embaixo, passou pelo Estreito, que é o famoso Estreito de Magalhães, ou Estreito de Todos os Santos, deu a volta, veio parar aqui nas Filipinas, e aí depois ele começou a volta dele, né? Que, na verdade, ele já tinha morrido aqui, outra pessoa que voltou por ele, e chegou aqui, então, depois. Muito bem. Então, aqui falei para vocês várias evidências que nós temos, então, do fato do nosso planeta ser esférico, tá? E aqui ele vai mostrar para a gente algumas aplicações dessa esfericidade e que são importantes para a gente saber, porque nós vamos utilizar isso no nosso dia a dia, tá? Uma dessas coisas são as zonas do fuso horário. As zonas do fuso horário, elas têm a ver muito com o fato da Terra ser esférica, mas também pelo fato da Terra fazer a rotação, né? O processo de rotação é o processo que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Por conta disso, começa o dia num lugar, enquanto no outro ainda é noite. Vocês também já sabem isso, não é novidade, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho mais. Então, por exemplo, quais são os lugares onde é dia primeiro? Quais são os lugares onde o Sol nasce primeiro? Alguém sabe? Onde o Sol nasce primeiro, no nosso planeta? Me diga um país que recebe a luz do Sol primeiro. Antes da China. O Japão, né? O Japão é conhecido como a Terra do Sol Nascente, porque ele é um dos países mais ao extremo leste, né? Vamos dizer assim, pensando no nosso ponto de vista, que recebe, então, a luz do Sol primeiro, né? Então, por exemplo, agora são, não sei que horas, são 11h41, lá já é 11h41 da noite, né? O dia 10 já acabou lá, tá para acabar, inclusive. Já vai começar o dia 11 de novembro lá. Aqui nós estamos no começo, porque nós estamos quase do outro lado do mundo, né? Recebendo, né? Quase não, praticamente do outro lado do mundo mesmo, recebendo a luz do Sol agora, né? Então, isso daí. Então, nós temos os fusos horários e calculamos a partir disso, né? Foi criado um padrão para que todo mundo possa se entender quando criou-se, então, o meridiano de Greenwich, né? Que vocês conhecem, que é o ponto que é considerado ponto zero do fuso horário, tá? E aí, somente hoje em dia, né, com as tecnologias, a gente consegue, então, tirar fotos do nosso planeta. E como você pode ver nessa foto, não está o planeta inteiro na imagem, porque não cabe, porque ele é esférico, né? E a gente hoje sabe, além disso, nós sabemos que o nosso planeta não é totalmente esférico, né? Ele é um pouco achatado nos dois polos. Então, aqui ele dá uma amassadinha aqui em cima. É como se eu pegasse uma bola daquelas de borracha,
e desse uma apertadinha, tá? Então, nós sabemos disso por conta, então, de... Por quê, Davi? O que você precisa falar? Qual é a sua dúvida? Você não consegue escrever? Tá, então peraí. Diga. Oi, professor, bom dia novamente. Bom dia. Então, eu queria saber assim, por que tem gente que acha que a Terra é plana, sendo que mesmo assim tem astronauta que vai até lá e prova que a Terra não é plana, que tipo tem até tipo gravação assim, entendeu? Por que essas pessoas acham Porque as isso? pessoas são teimosas. Para ser bem sincero com você, Davi. Uhum. As pessoas são teimosas e elas gostam de acreditar em fake news, né, notícias Uhum. falsas, né? Sim. Tanto que, se a gente for prestar atenção, durante muito tempo, todo mundo estava beleza com essa questão, né? Aí tem essas... Tá, Oi? mãe. Peraí. Entendi. Tá? Obrigado, professor. Então, eu vou mutar você, aí sua mãe fala com Aham. você. Mas eu vou Ok, só aham. explicando. Tá bom, professor. E aí, então, o que acontece? Durante muito tempo, estava todo mundo quase o quê? Vocês viram que aí, ó, século 6 antes de Cristo. Mas a divulgação das coisas não era tão feita, né? Nós tivemos um período, vocês vão estudar história, eu não sei se vocês já estudaram, onde a igreja controlou muito a informação, então a maioria da população não tinha conhecimento, né? E aí começa, então, como é que eu posso dizer? Informações incorretas a se tornarem padrão. Até hoje nós temos várias informações que não essas, que muita gente acredita e que a ciência já provou que estava errado, tá? E aí então fica essas ideias. E hoje em dia, com as redes sociais, nós temos tanta informação errada, tanta informação mentirosa circulando, né, que está influenciando muitas pessoas, está influenciando, por exemplo, em eleições, né, falando agora do ambiente atual que nós estamos tendo, né, por conta até das eleições americanas, não sei se vocês estão acompanhando. Então, tudo isso está influenciando. E tem gente que sim acredita. Por isso que tanto se fala, né, de você buscar a veracidade, né, a verdade dessas informações, ver quais são as evidências, né? A gente aprendeu o método científico. Então, tudo isso relacionado. Tudo bem? É por isso que o pessoal ainda acredita em algumas coisas que a gente sabe aí por A mais B provado aqui que está errado. Inclusive por uma foto, né? Que, pelo amor de Deus, uma imagem, como diz, vale mais que 1000 palavras, né? Enfim, vamos fazer os testes aqui agora. Teste número 1. Peraí. Com base nos modelos da Terra plana e da Terra esférica, pode-se afirmar que, letra A, somente o modelo da Terra esférica seria possível ver, somente no modelo da Terra esférica seria possível ver as mesmas constelações, no mesmo horário e na mesma posição, independentemente do local onde estivesse o observador. Letra B, observando atentamente o vai e vem das embarcações marítimas na linha do horizonte, é possível perceber que durante a aproximação aparecem primeiro os mastros e só depois é possível ver o casco da embarcação por inteiro, evidenciando a esfericidade da Terra. C. Viajando em um ambiente. O que eu estou falando? Viajando em um navio em alto mar, é possível visualizar a curvatura da Terra, o que evidencia o modelo da Terra esférica. E letra D. Em um sobrevoo de helicóptero a 100.000 metros da superfície do mar, já é possível visualizar no horizonte a curvatura da Terra, uma das evidências do modelo da Terra esférica. Qual é a resposta certa, gente? A, B, C ou D? Ué, Davi, você tinha falado certo e mudou de ideia? Resposta certa é a letra B, né, gente? Se a gente é a história do navio que vocês me falaram, né? Se eu observo, né, que ele está vindo, eu vou para primeiro o mastro, depois ele vai descendo a imagem e eu vou conseguir ver até o casco. Se eu estou viajando em alto mar, eu não consigo perceber a curvatura da Terra, gente. Eu vou ver só a linha do horizonte se não tiver nada, tá? Então não é uma evidência, ok? Número 2. O experimento de Eratóstenes, agora saiu, apresentou novas evidências da esfericidade da Terra, contrapondo-se ao modelo da Terra plana.
Ainda considerando os modelos da Terra plana e da Terra esférica, pode-se afirmar que, letra A, as fotos e os dados obtidos atualmente pelos satélites que orbitam a Terra indicam que nosso planeta é uma esfera perfeita, descartando assim o modelo da Terra plana. Letra B, em sua famosa viagem ao Oriente, Cristóvão Colombo partiu do pressuposto que somente se a Terra fosse plana, seria possível retornar ao ponto inicial de sua viagem. Letra C, a concepção sobre o formato esférico da Terra foi fundamental para o planejamento das grandes navegações do século XV, como a circunnavegação de Fernão de Magalhães. E letra D, 2 prédios de mesma altura, um localizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e outro em Natal, no Rio Grande do Norte, iluminados pelo sol no mesmo dia e horário, projetarão sombras de mesmo comprimento no solo. Qual é a resposta certa? A, B, C ou D? Muito bem. Resposta certa, C de Caio, né? Muito bem, pessoal. Facinho, né? Damos uma aliviada aí nos problemas que estávamos tendo antes. Pois muito bem. Então, depois você vai fazer aí, né? Para quinta-feira, ou em casa, 1, 2 e 3, tá? Olha só. Você vai então apresentar aqui explicações por que as pessoas achavam que a Terra era plana antigamente, tá? Antigamente. Aí depois ele quer saber por que o cesto de observações dos navios e caravelas estava no ponto mais alto da embarcação, aquele cestinho lá em cima, por que fica no ponto alto? E se é possível observar claramente a curvatura da Terra, estando de pé no ponto mais alto da superfície do planeta. Aí ele quer saber o que você acha. Depois, você vai elaborar uma lista de principais evidências da esfericidade da Terra, desde o começo até hoje em dia. Bem chatinho essa aqui. E com base nas discussões que a gente fez, vamos criar um pequeno texto que represente uma representação atual do que a gente sabe que é a Terra. Então, você vai explicar para mim como que a Terra é concebida hoje em dia. Tudo bem? Alguma dúvida sobre a lição de casa? Dúvidas sobre a lição de casa? Nenhuma? Então, vamos começar agora, nesse finzinho, já a explorar o próximo módulo, para a gente não perder tempo. Sol e sombras, o retorno. Então agora é aquela volta daquela experiência que a gente fez lá atrás, no comecinho do ano, que a gente foi lá na quadra ver a sombra, né? Que a gente analisou e mediu e tralalá, né? Então, mas antes de a gente falar disso, ele mostra essa imagem aqui pra gente, né? Nessa imagem nós temos a sonda espacial Curiosity, que está em Marte desde 2012, e ela possui um dispositivo chamado Mars Dial, que é composto por um gnomon em uma placa, que é aqui o gnomon, tá? Vamos lembrar o que era o gnomon, né? Alguém lembra o que era o gnomon? Perguntinha que caiu lá no primeiro bimestre. O que era o gnomon? E aí, escrevam para mim. O que era o gnomon? O Marco falou aqui para mim. Eu quero saber os outros agora. Uma haste. Não é a sombra. O gnomon é a haste que fica paradinha, no qual vai fazer a sombra com a luz, né? E aí a gente consegue medir algumas coisas a partir disso. Tá? O gnomon não é a sombra, é a haste, tudo bem? E ó, tá vendo aqui, ó, que tem essa hastezinha, tá? Então temos esse gnomon. E aí ele pergunta pra gente, o gnomon que a Curiosity tem, ela funciona da mesma forma na Terra do que em Marte? O que vocês acham? Será que funciona igual?
Funciona assim, gente. O Gnomon não vai fazer a sombra projetada do Sol para calcular, por exemplo, o horário, etc. Então, aqui é a mesma coisa, é uma hastezinha e o Sol vai chegando em Marte e vai funcionar igual. É um Gnomon do mesmo jeito. Tanto aqui quanto lá. E aí ele quer saber pra gente, ó. Por que um robô tão complexo quanto a Curiosity tem um Gnomon? Por que será que isso é interessante? E aí? Por que um robô tão complexo tem um Gnomon? Ninguém imagina? Hã? Titio? Não entendi, Vitor. Basicamente, é que vocês não entenderam a pergunta aqui, né? O Gnomon, ele vai servir para a mesma coisa que ele serviria aqui no nosso planeta, tá? Para medir horário, para medir, não horário aqui, porque isso ele consegue fazer de outra forma, mas para ter as localizações, né? Norte, sul, leste, oeste, e tudo mais. O que a apostila quer que vocês entendam é que o Gnomon é uma solução muito simples, apesar do Curiosity ser um robô todo complexo. Então, ter uma solução simples, que é uma varetinha ali, serve muito bem, né? Porque quanto mais simples for, muito provavelmente melhor vai ser o funcionamento. Então, apesar do robô ser todo tecnológico, maravilhoso, colocar ali esse Gnomon serve muito mais simplesmente para que ele possa fazer todos os cálculos necessários. Tudo bem? É isso que ele queria que você entendesse. Que nem sempre, porque é super tecnológico, você precisa ter uma solução complexa. A solução pode ser a mais simples, pode ser a melhor. Tá? E para fechar, então, nossa aula de hoje, como podemos utilizar o Gnomon para determinar os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste, lá em Marte? Ou no nosso planeta, né? Igual. Como que a gente usa o Gnomon para definir tudo isso? Pela direção da sombra. Muito bem, Marco. É isso aí, Vitor. Olhando a sombra, né? O movimento aparente do Sol é igual ao nosso aqui, né? Ele vindo lá do leste e indo para o oeste. Então, as sombras vão ser formadas assim, e se eu tenho esses dois pontos aí, eu consigo depois estabelecer os outros. Muito bem, pessoal. Parabéns. Né? Sabendo a posição, então, que o Sol nasce, né? E que é leste, eu consigo, então, definir qual é o leste, qual é o oeste, e aí eu consigo definir o norte e o sul também. Parabéns, gostei que vocês lembraram disso. Muito bom. Então é isso por hoje, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar então um pouco mais sobre esse sol e as sombras, tá? É claro que a gente tem que lembrar que nós não fizemos a experiência, porque não deu, né? Estamos em pandemia. Então talvez a gente tenha que dar uma improvisada aqui. Mas não é nada absurdo, tá bom? E é isso então por hoje. Vejo vocês quinta-feira. Tchau, pessoal. Boa tarde para vocês.